O tema que eu coloquei hoje aí foi: o Evangelho não é para malandro. E não é. E sendo assim, você olha em volta e só vê malandro, pastor malandro, bispo malandro, apóstolo malandro, obreiros malandros, é só malandro. É um covil de Alibabá e os seus 40 ladrões e malandros, 40 vezes 1 milhão, porque a quantidade é absurda de tragédia mundial e de malandragens praticadas em nome de Jesus. Ao contrário, quando a gente ouve, vê, lê, observa Jesus falando sobre as pré-condições, os pré-requisitos para alguém se tornar seu discípulo, você começa com ele dizendo a Nicodemos: importa-te ou importa-vos, importa a qualquer um que deseje ter acesso, ter vida, ter entrada, ter assento no que Jesus chamava de reino de Deus, no reino dos céus, que, como nós já vimos milhares de vezes, são expressões sinônimas, tem que nascer de novo. E é o que suscita aquela pergunta: pode, porventura, um homem voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Como é que isso pode acontecer? Que milagre é esse? De onde vem essa história de nascer de novo? É o que pergunta Nicodemos a Jesus na sua perplexidade. E Jesus diz: Nicodemos, tu és mestre de religião, mestre de teologia, tu és um dos principais da academia, tu és um dos rabinos mais cultos, tu és uma das figuras político-religiosas mais respeitadas do Sinédrio em Jerusalém, e tu não sabes essas coisas básicas da espiritualidade do reino de Deus? Você chegou aqui pisando em letras, erigindo o seu caminho feito com páginas de escritura? Você chegou aqui com memorização da Bíblia? Chegou aqui aprendendo os ensinos dos rabinos que te precederam? Foi isso que te trouxe aqui? Foi esse currículo em função do qual você é glorificado como mestre em Israel, que te trouxe até aqui? Mas você não sabe dessas coisas básicas sobre novo nascimento? Ainda me perguntas se é preciso nascer, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma regeneração, de um regênesis no ser, no coração, de um nascimento no útero do ser. É você, com a idade que você tem, passando por um processo interior de engravidamento da semente, do sêmen de Deus, como diz Pedro na primeira epístola dele, no capítulo 1, ele diz que nós fomos regenerados pelo sêmen da divindade, pelo divino sêmen, pela divina semente. Foi como os tradutores preferiram traduzir a semente, para a gente imaginar sementinha de laranja, mas ele está falando de sêmen, que engravida. E a mesma coisa que Paulo diz, quando escreve aos Gálatas, dizendo: eu esperei que a essa altura Cristo já tivesse se desenvolvido em vocês, mas vocês não conseguem deixar o Evangelho passar de um feto espiritual em vocês. Vocês não deixam Cristo se desenvolver.
não deixam a divina semente ganhar desenvoltura para que Jesus nasça maduro na vida de vocês. E nascer maduro significa que vocês ganharão a maturidade de Cristo, a mentalidade de Cristo, os pensamentos de Cristo, o olhar de Cristo. Vocês viverão num processo de cristificação. Então é novo nascimento e é esse regênesis do coração. A outra palavra que Jesus, que especialmente o apóstolo Paulo usa, mas Jesus usa também, é regeneração. Jesus usa a palavra regeneração aplicada ao contexto escatológico da volta do Filho do Homem e a regeneração planetária. Paulo aplica a ideia de regeneração ao indivíduo, assim como ele fala em 2 Coríntios 4, que se alguém está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não tem nada a ver com a necessidade de morrer, reencarnar num ciclo contínuo. É aqui, nessa vida, nesse corpo. Aqui nessa vida, nesse corpo. Meu Deus, eu morro todo dia. E tem dias que eu morro mais profundamente. E eu já renasci muitas vezes. Há quantas vezes eu já renasci? Já fui regenerado. Já sofri regênesis de consciência, de mente, de espiritualidade, de percepção, de decisão, de entrega para um projeto de espiritualidade integral e vivificado em Cristo Jesus. Pessoalmente, eu estou falando sobre isso há muitos anos. Por exemplo, eu tenho um livro, hoje em dia eu vejo o pessoalzinho mais progressista achando que está inaugurando uma era, falando de religião não, mas espiritualidade sim. Pelo amor de Deus, eu estou falando disso há quase 50 anos, eu tenho livros sobre isso. Um deles se chama Seguir Jesus, um projeto de espiritualidade integral. E aí eu mostro nos evangelhos que Jesus não tem nada a ver com religião, mas com uma outra espiritualidade que os judeus não conheciam e o cristianismo nem chegou perto disso. O cristianismo trocou a espiritualidade de Jesus por doutrina, catequese, rito, batismo, dinheiro e tudo mais que você conhece, eu estou cansado de falar. Mas as palavras usadas para designarem esse estado de estar no corpo, mas deixar as coisas velhas para trás, como Paulo disse, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É nessa direção que eu estou andando e todos nós devemos estar. Então é novo nascimento, é regeneração, e ele vai criando outras linguagens que são igualmente sinônimas para descreverem essa nova criação, essa nova criatura. E ele usa imagens de criação para aludir a essa transformação espiritual que tem que acontecer em mim, precisa acontecer a todos nós, sem exceção. E aí Paulo, por exemplo, fala associadamente a Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2, e disse Deus, haja luz e houve luz. Ele diz em 2 Coríntios 4, que foi o que aconteceu com ele na estrada de Damasco. Ele era como a terra sem forma e vazia, um universo caótico. De repente, no meio da agonia, da caoticidade da existência dele,
Veio aquela voz na porta de Damasco, dizendo, haja luz, e houve luz. E ele diz em 2 Coríntios 4, e de trevas resplandeceu luz, que iluminou a glória de Deus resplandecente e manifesta para mim na face de Cristo Jesus. Assim sendo, diz ele, somos nova criatura em Jesus, e as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele usa também a imagem de alguém que nasce arrancado por fórceps. Estava em estado de sofrimento, que era o caso de Paulo, não conseguia nascer, com ódio, brigando, matando cristãos, aprisionando, torturando. Ele virou o brilhante Ustra do judaísmo, matando gente e se jactando disso. Paulo, antes de encontrar Jesus, foi o cara mais horroroso, presente ali na Jerusalém dos massacres, antes da conversão dele. Não é à toa que eu estou dizendo, talvez o brilhante Ustra fosse criança, perto do que Paulo diz em Atos e em 1 Tessalonicenses que ele fez. Coisas horrorosas. Obrigava os cristãos a blasfemarem. E quem não blasfemasse, ele torturava. E quem aguentasse a tortura, ele mandava matar ou ele próprio matava. Então ele é um ser irregenerável, é um ser sem esperança. E ele diz que para ele nascer, teve que ser arrancado assim com fórceps. Tirado à força. Ele diz isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando ele fala das manifestações da ressurreição de Jesus, e apareceu a Pedro, e apareceu a Tiago, e apareceu a alguns irmãos, e aí vai descrevendo todo mundo. Apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais a maioria ainda vive hoje, enquanto eu estou escrevendo a vocês, ó Coríntios. Estão vivos, a maioria, na Galileia, que viram e conviveram com o Cristo ressuscitado dentre os mortos durante aqueles 40 dias. E depois de todos, ele diz, e depois de todos, ele diz, e depois de todos, foi visto também por mim, na porta da entrada de Damasco, quando aquela luz veio e aquela mão me agarrou no ventre do ódio, da agonia, da vingança, do fanatismo, do zelo, do judaísmo desalmado, matador, torturador, horrendo, contra todas as expressões que fossem diferentes do culto que eles praticavam, as suas doutrinas, dogmas e catequeses, ao seu culto ao templo, ao seu culto à religião, ao seu culto ao rito, ao seu culto ao sagrado, ao qual eu me dedicara. Aí, de repente, indo eu buscar mais crentes para matar, e os crentes daquele tempo não eram esses malandros, calhordas dos dias de hoje, era gente sincera, se entregava para morrer, a sua maioria. Quando de repente aquela luz brilha ao derredor e Big Bang, e aquela voz estronda dentro de mim, e à volta de mim houve luz. E eu, na escuridão das minhas trevas, no vazio da total falta de referência, fui agarrado pelo amor de Deus e puxado para a vida, para a experiência do Jesus ressuscitado, para a comunhão dos seus sofrimentos e para a alegria poderosa e inabalável da sua ressurreição. É assim que isso é descrito. As palavras mais candentes, a tal ponto que o assassino se transforma no perseguido.
que o matador se transforma no objeto da morte, intencionada por outros. Que aquele que só pensava nas tramas da morte, agora só pensa nas estruturações e nas construções da promoção da vida, da graça, do perdão, do reino de Deus, do acolhimento, da produção de uma nova humanidade, de uma nova sociedade, com novas criaturas, com uma nova esperança, com uma nova mente, com um novo espírito, com uma nova atitude, com um novo comportamento, e andando na direção de uma nova Jerusalém, que não era aquela para a qual Paulo não queria mais voltar, porque só gerava para a escravidão, para a morte, para o ódio, como acontece até aos nossos dias. Só gera para morte e destruição. E Paulo era o último lugar do mundo para onde ele tinha que ir. Ele só foi lá mais 2 vezes para resolver problemas. E da última vez foi aonde ele conseguiu o seu problema definitivo, que é o que encaminhou para a decapitação em Roma. Era a cidade do assassínio dos apóstolos e dos profetas, um lugar terrível que crente adora porque não entende nada, não entendeu o evangelho. Mas, pois bem, o que é que isso tem a ver com o texto de Mateus 18, de 1 a 5? Que eu vou preferir hoje adotar o texto de de Lucas, o texto de Lucas, capítulo 9, de 46 a 48, e conta a mesma história, de maneira até mais resumida, mas muito mais candente diante da minha percepção. O que é que eu disse nessa introdução tem a ver com o que Jesus diz aqui? Preste atenção. Se você não estiver com ouvidos mocos, você vai entender completamente. Diz assim o verso 46 de Lucas 9. Levantou-se entre os discípulos, entre eles, uma dissensão, um desacordo radical, uma discussão. O diabo entrou. Onde tem diabo que começa com esse prefixo di, quase tudo que começa com di determina no prefixo divisão, como é o caso de discussão, como é o caso de dissensão. Houve uma dissensão. O senso comum foi rachado. De repente, eles se partidarizaram. E não era um grupo contra o outro, eram todos uns contra os outros. Foi entre eles que isso aconteceu. E o tema é patético. Era patético na presença de Jesus, com eles andando com Jesus. Foi patético durante esses 2000 anos, quando esse tema jamais foi vencido. O que a gente vai ver hoje é um tema que nunca foi vencido. E não tem ninguém aqui me assistindo que já não tenha visto isso se manifestar. Não apenas numa dissensão, mas hoje em dia eles fazem isso e levam as vias de fato, eles brigam. Eles vão para os tribunais. Eles processam uns aos outros. Eles saem no tapa. Eu conheci líderes religiosos quando eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, líderes das maiores denominações do Brasil, que contratavam pessoas para darem surra em pastores, líderes de certos campos com milhares de membros, para o cara assinar um documento transferindo templo, banco, igreja, papagaio, 60 mil crentes para o domínio desse outro pastor. Houve um deles que levou um pastor idoso de 70 anos para o porão da igreja, amarrou o cara
e mandou os seguranças dele, uns grandões enormes. É mania de pastor pentecostal ter segurança, não sei para quê. Não sei para quê. A não ser que seja por causa do mal que praticam. E aí amarraram o pobre do velho, que já faleceu, e deram-lhe uma surra até ele transferir o campo. Outros tiveram suas famílias ameaçadas. Ou você passa isso para mim porque eu tenho status e tenho tempo de casa maior que você e eu vou ser o líder. Você está pensando que eu estou de brincadeira? Não foram 4, 5, 6 casos, são milhares de casos. Quando eu me converti em Manaus há 51 anos atrás, menos de um ano depois, eu já assisti um caso desse. Que teve que ter interferência da Polícia Federal. E um dos malandros apanhou tanto ao provocar a Polícia Federal, e naquele tempo não havia os rigorismos da lei, a gente estava no meio da ditadura. Era 1973, a coisa era braba, e ele quis encarar os federais, levou uma surra que saiu fugido da cidade e vendeu a igreja com crente, banco, templo e tudo para uma outra denominação, para a Igreja do Evangelho Quadrangular. E até há pouco tempo atrás esse malandro ainda estava vivo em Minas Gerais. Eu já me converti assistindo essas loucuras. Agora, tenho uma certeza, esses malandros todos estão de fora do reino. Eles vão bater, bater, bater e a porta não se abrirá. Eles vão olhar para cima e dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós pregamos, expulsamos demônios, proclamamos a cura dos doentes, profetizamos, operamos milagres. Mas Jesus lhes diz, eu nunca vos conheci, não sei quem vocês são, nem mais gordos, nem mais magros, nunca vi vocês antes. Como em Lucas 13, se diz que alguns deles vão dizer, tu ensinavas nas nossas ruas, a gente aprendia contigo. E Jesus diz, eu não sei quem vocês só são pessoas que ficam fazendo de conta que ouvem, mas não guardam nada no coração. E se não entrar no coração, não entrou em lugar nenhum que tem importância para Deus. E se não entrar no coração e produzir o novo nascimento, o arrependimento, a regeneração, se vocês não forem batizados pela água, pela consciência metanóica, de mudança de mente, de arrependimento, e não forem transformados e nascerem do Espírito Santo por uma regeneração, pelo selo do Espírito, que é um outro sinônimo para essa regeneração, por essa salvação, que é outra expressão sinônima para essa regeneração. Se isso não acontecer com vocês, vocês não vão entrar em lugar nenhum. Vocês podem ser donos do maior templo do mundo, ficarem milionários enganando o povo em meu nome, mas no meu reino, vocês não veem, vocês não entram, vocês estão fora. E ele disse isso para religiosos infinitamente mais rigorosos do que a soma de toda essa malandragem de hipócritas que nos cercam. Levantou-se, portanto, entre eles, diz o verso 46 de Lucas 9, uma dissensão sobre qual deles seria o maior. Olha que coisa mais ridícula. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tadeu, Judas, os 12, discutindo sobre quem deles era o maior. André, Felipe. Cada um se apresenta.
Mamãe já até pediu para Jesus, para quando ele voltar, eu ficar de um lado e Tiaguinho do outro, diria João, nesse reino celestial. Não tem coisa mais nojenta. Não há sinal de retardo, de imaturidade quase irrecuperável do que essa aqui. Porque dado o tempo decorrido, dado tudo o que eles já tinham visto e ouvido, não é possível ter realmente o que Jesus disse que eles tinham, quando os chamou de retardados de coração, quando chamou de bloqueados cognitivamente falando. Ou a última alternativa, ou tendes o coração endurecido, empedrado, porque não é possível. Eu ensino e não entra nada nem no coração de vocês que dormem comigo. Como também, tanto mais quanto o cara frequente a igreja, pior ele fica. Porque essa é uma tentação para aqueles que acham que andam com Jesus. Essa não é uma tentação para ateus, não é uma tentação para agnósticos, não é uma tentação para filósofos brigando para saber qual deles é o maior do reino dos céus. Eles não estão nem aí, eles brigam para saber qual deles é o mais culto, é o mais acadêmico, é o que tem mais relevância intelectual, é o que trouxe alguma contribuição mais importante para o mundo do pensamento e da cerebração. Mas nesse nível patético aqui, só dá em crente ou em gente da religião. Aí dá no islamismo também. Tem muitos ministros islâmicos querendo ser os maiores. Dá em rabinos. Quantos rabinos eu conheço que, meu Deus, tem um empavonamento nojento. Eu conheço alguns deles. Inclusive o rabino-chefe do Muro das Lamentações, o Rabinovich, com quem eu já tive conversa, entrevista, papo, já fizemos até gravação juntos, em 2009. E eu saí da sala dele dizendo para Adriana, meu Deus, que homem mais empavonado, arrogante e cheio de soberba, e crendo que ele faz parte de uma categoria supra-humana. Me deu vergonha alheia quando eu ouvia as respostas empavonadas do indivíduo. No meio cristão nem se fala. O cristianismo é a história da arrogância, da soberba, do empavonamento, de quem é o maior, qual é a maior igreja, o maior ministério, quem arrecada mais, quem tem mais gente no culto, quem batizou mais gente. É tudo comparativo, é tudo contabilizado, é tudo medindo o ombro um do outro, é todo mundo vendo quem é que tem a maior. É pavoroso, é menos que adolescente, é um retardamento diabólico, que só pode ser completamente explicado por um ceder de espaço interior e espiritual para a ocupação demoníaca do ser. Você vê comparação e disputa cada vez mais na nossa sociedade competitiva, estimulada pelos coaches, a que você seja melhor do que os outros. Você ultrapasse, você ganhe mais, você tenha mais likes, você tenha mais seguidores, você arrecade mais fundos, você tenha cursos que sejam os mais vendáveis, tudo é competição, é corrida de cavalo, e vocês não passam de cavalos nessa disputa, cabeça com cabeça, e lá vão vocês, sem ter nada a ver com Jesus ou com o reino de Deus.
Sem falar naqueles que se acham mais espirituais e mais sublimes do que os outros, que são aqueles que entram nos concursos de piedade, concursos de devocionalidade. É coisa rara, antigamente tinha mais, mas concurso de sapiência espiritual, ou alguns que aprendem teologia para transformá-la em instrumento de impressionamento do outro ignorante, sob o pretexto de que você vem carregado de uma espiritualidade, de um conhecimento superior, mas não passa de uma demonstração de vantagem, de avantajamento diante das pessoas. É patético, é horroroso. Qual de nós é o maior? Pelo amor de Deus, e Jesus presente. E Jesus já tinha ensinado tantas coisas a ele. Olha, quem não morrer para essas idiotices não tem parte comigo. Quem não tomar a sua cruz e seguir não tem parte comigo. Quem quiser ser o maior será o menor. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Quantas falas de Jesus remetiam para o mesmo lugar, mas eles não conseguiam abrir mão? Como se você for conversar com toda a liderança do cristianismo mundial, e eu já tive a oportunidade de conviver no meio da maior liderança do cristianismo mundial que já se produziu no século XX, que foi provavelmente um dos séculos mais carregados de liderança mundial no planeta. E eu estava lá entre os maiores, assentado na mesa dos mais importantes, e ali naquelas mesas eu ainda via arrogância, soberba, comparação, para ver quem era o mais importante, o mais relevante, o mais significativo. Em todos os lugares. Até mesmo entre os teólogos da libertação que estavam supostamente trabalhando pela emancipação dos pobres, pela emancipação humana, mas a quantidade de disputa para ver quem era o mais importante e relevante dos teólogos da libertação, promovendo a emancipação do pobre, mas eles em si se comparando. Nojento. Se você for para dentro das instituições religiosas, então, sínodos, presbitérios, juntas, grupos, diretorias de igreja. E aí, nesse caso, hoje em dia, cada vez mais, quanto mais o diretor da igreja tem a grana, maior ele é naquele ambiente. O pastor bota o rabinho entre as pernas quando é igreja presbiteriana, batista, metodista, luterana, episcopal, congregacional. Eu não estou falando das pentecostais nem neopentecostais. Quanto mais os membros da diretoria tenham grana, eles são medidos pela grana que têm, e eles são maiores de acordo com a conta bancária deles. E o pastor faz de tudo para dizer caramuru, caramuru para esses caras que são os que pagam o salário dele. São os que o pautam. Ou que dizem para ele, essa pauta não, aí ele cala. Como eu conheço centenas assim, covardes, frouxos, diante desses dominadores, desses seres controladores, desses diótrefes, como é o nome do cara que João menciona na sua terceira epístola, que quer controlar tudo na igreja. O nome do cara ainda tem essa sonoridade interessante, diótrefes, é um idiótrefes mesmo. Pois bem, qual deles era o maior? Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração. Que vergonha! Você consegue enganar os outros. Consegue, às vezes, botar uma cara, essa máscara hipócrita de falsa piedade,
e chamando os outros de "ô meu amado", se bem que isso é só nas igrejas ainda históricas e de fisionomia puritana, porque nas pentecostais e nas neopentecostais o que prevalece é palavrão, e eles te mandam mesmo é para papá que te pariu, eles te mandam mesmo é vai não sei o que seu filho dá, é tudo daí para baixo. Nenhum pudor. Chegou a um ponto de absoluta desprezabilidade quem esses indivíduos são e se tornaram. Agora, eles são assim porque eles não creem em Deus. Esses discípulos aqui criam em Jesus. Eles só eram toscos, ogros, burros, retardados, entupidos, blindados, soldados. Quando eu digo soldado é com solda mental, para não entender. É o que acontece com eles, mas aqui, entre nós não, é algo que já descreve os seres infernosos, são filhos do inferno, da maldade. Eu conheço alguns deles que são habitados por demônios, em quem o diabo entrou. E são bispos, apóstolos, líderes, riquíssimos, poderosíssimos, dominadores de grupos inteiros, carregados de espíritos malignos, e vocês não têm discernimento para nada. E eles nem mais em Jesus creem. Eles acham que podem fazer o que quiserem, que não haverá consequências. Eles tratam a Deus, como diz o Salmo em várias ocasiões, como se eu fora igual a eles, diz o Senhor. E acham que como o juízo tarda, é porque não vem. E em não vindo, eles podem ficar cada vez piores. E eles manifestam esse horror deles com essa soberba que Paulo diz é o pecado essencial do diabo, é a soberba. Por isso ele diz, não ordenem gente imatura para o ministério, neófitos, para que eles não caiam na condenação do diabo. E logo, logo, como eu vejo aí na internet, uns garotões andando para lá e para cá, todos requebrosos no palco. São seres que a palavra palhaço é completamente inadequada na sua mansidão para descrever o diabolismo desses jovens que reúnem milhões ensinando mentira e se colocando como eu sou o mais poderoso, eu recebi unção incomparável, e o povo lá aplaudindo. Está todo mundo perdido se continuarem assim. Quem vai assentar na mesa do reino de Deus são todas as meretrizes, pecadores, todos os que eles consideravam os perdidos são os salvos do reino de Deus, e eles que se consideram os salvos são os perdidos, que vão ficar batendo na porta e não vão entrar na casa do Senhor. Não vão. Sabendo Jesus o que se lhes passava no coração daqueles discípulos, imagina o que Jesus vê acontecendo de diabolismo no coração desses líderes religiosos todos. Sabendo da doença, do franqueamento de uma brecha para a entrada de Satanás na alma e no coração deles, porque se tem um assunto que o diabo gosta é esse, quem é o maior? Porque foi o tema da queda de Satanás, foi eu sou o maior, eu ficarei maior que o Altíssimo, eu sou o mais belo de todos, ele é o grande narciso supracósmico, ele vive disso, se alimenta disso. E tantos quantos entre nós assim se tornem, são filhos dele.
do diabo. Desculpem a franqueza, não dá mais para brincar com outras designações. Sabendo Jesus o que se passava nesse coração, todo cheio de desunião e de dissensão, tomou uma criança e colocou-a junto a si. No texto de Marcos, ele vê uma criança e diz: trazei-me aquela criança. E também no texto de Mateus e de Marcos diz que ele a tomou nos braços. Diz que ele se assentou e botou a criança nos seus braços, no seu colo, com todo carinho. Aí alguém fica perguntando o que essa calhordice deles quererem saber quem era o maior deles, terem o desplante e o despudor de estarem discutindo isso enquanto Jesus vinha andando atrás, sabendo tudo. E de acordo com Mateus, quando Jesus perguntou, eles ficaram assim meio sem graça. Mas acabou que não tiveram como esconder e falaram mesmo. E é quando Jesus pega a criança. Por favor, me passem aquela criança. E a coloco aqui sentada no colinho dele. Colocou ela bem junto ao peito dele, junto a si. Vem aqui. E lhes disse a esses apóstolos, que foram os que eles chamaram, lhes disse, porque se até no coração desses caras isso aconteceu, imagina desses aqui, que Jesus não chamou e nem conhece a podridão que os habita. Então Jesus lhes disse, ainda há alguns entre nós que são recuperáveis, embora haja uma grande quantidade que eu olho de longe e me parece que passaram a linha da recuperabilidade. Parece que se tornaram aqueles de Hebreus 6, a quem é impossível renovar para arrependimento, porque naturalizaram pisar na cruz de Cristo, desobedecer o Evangelho, fazer o que querem, manipularem o mandamento do amor de Deus, inventarem outras pregações e outras palavras, são criadores de doutrinas infernosas que eles ensinam em nome de Jesus às pessoas. Alguns deles, muitos deles, me parece que passaram do ponto de retorno. Mas aqui ainda havia solução. Sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou-a junto a si e lhes disse, quem receber esta criança, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha só, quem receber esta criança, a mim me recebe. E quem a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, o mais despretensioso, o que não busque os primeiros lugares, os que não se ofereçam para subir nos palcos, os que não fiquem na ponta dos pés para serem vistos na multidão e serem chamados para frente, os que não chegam mandando um séquito os preceder, dizendo o reverendo, o pastor, o bispo, o apóstolo, a iminência parda, o vice-deus, o arcanjo da igreja tal está chegando aqui, recebam-no com honra em tapetes vermelhos. Daqui a pouco o Porsche dele para aqui na frente e lá vem eles, aqueles seres patéticos, abjetos, andando em nome de Jesus. E o povo todo aplaudido, pelo amor de Deus, é um negócio que parece não ter cura. Mas vem Jesus e diz, porque aquele
que entre vós for o menor de todos, esse aqui é grande para mim. Como ele diz aqui em Lucas, porque aquilo que é considerado elevado entre os homens, preste atenção a mim, aquilo, Jesus disse, que é considerado elevado entre os homens, é abominação diante do meu Pai que está nos céus. Aquilo que é considerado elevado entre os homens. O que você considera elevado? O que é que esses apóstolos do engano consideram elevado? O presidente me convidou, eu estou fazendo parte de um grupo, eu ganhei assento num lugar de importância. Você não sabe quem está frequentando o meu grupo e como se converteu e está dando uma grana para nos sustentar. Você já viu a nossa nova sede? Parece uma Disneylândia de maravilhosa. É só o que dá por aí, para todo lado, e todo mundo aplaudindo. São todos discípulos do Hades, do lugar mais profundo do mundo dos mortos, do Tártaro. Estão mortos e não sabem. Porque aquele que dentre vós for o menor, ou que não busque lugar de preeminência, que apenas seja quem é, que apenas diga o que sabe, que apenas pregue o que experimentou e experimenta e conhece, que somente anuncie aquilo que vive. Esse que não se mede com ninguém, que não quer saber quem ganha mais, quem tem mais poder. Uma das coisas que eu sempre achei patéticas nesse mais de meio século de ministério era ver aqueles pastores que chegavam aqui numa igreja, aqui, essa igreja aqui. Estão aqui, na igreja é essa aqui, ó. Vamos ilustrar com essa pedra aqui. Aí eles estão aqui, ó, essa igreja. Aí daqui a um tempo chega um outro pastor e oferece a ele para mudar dessa igreja aqui, que é menor, para uma outra igreja ganhando um salário 10 vezes maior. E aí, como se fosse um negócio que só tem a ver com grana, porque para muitos deles só tem a ver com grana mesmo, eles largam tudo e vão. Querem nem saber do povo, eles largam e vão. Esse tipo de gente me dá náusea. Porque a categoria deles é justamente aquela que Jesus disse: quem busca não encontra. Porque são essas coisas elevadas diante do mundo, são coroas do mundo, são glórias do mundo. São aquelas mesmas que o diabo ofereceu a Jesus quando disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Esse povo se prostra e recebe. Elas são uma abominação diante de Deus. E aqueles que as preferem se tornam abomináveis diante de Deus. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande aos meus olhos. É o que entra no seu quarto, é o que fecha a sua porta em secreto, é aquele que fala com o Pai que está em secreto, é aquele que não toca a trombeta, é aquele que tem discrição, que não faz alarde, que tem pudores na prática dos dons espirituais, que não é histriônico, que não é gritalhão, que não é histérico, que não é um ser enlouquecido, correndo de um lado para o outro, de um alucinado, de um palco de loucuras e de promessas mentirosas para enganar esse povo que não entende nada, achando que isso que é glorioso. E olha como está cheio, como vem me ouvir, como eu sou cada dia mais bem ranqueado. Esses se tornaram abomináveis diante daquele a quem Jesus chama de meu Pai que está nos céus. Porque para mim e para o meu Pai, se alguém quiser ser o maior,
se torne servo de tudo. Se torne o mais despretensioso. E faça tudo por amor e não por dinheiro. E faça tudo por compaixão e não por vantagem. Que faça tudo sem levar em consideração o poder ou a conta bancária daquele que supostamente está sendo ajudado e que pode retribuir. Não, que não fazem acepção de pessoas e ajudam a quem quer que chegue primeiro na sua necessidade. Esses que o Pai prefere são esses seres humanos que, em geral, passam anônimos pela face da terra. São samaritanos que ninguém conhece o nome entre os sacerdotes de Jerusalém. Nem mesmo, talvez, ele fosse conhecido em Samaria, mas ele faz o bem a quem está caído no chão a si mesmo. Porque ele não está preocupado em ser visto nem filmado. Ele só vê que tem uma pessoa em necessidade e ele pode socorrer e ele socorre. Esses são lindos diante do meu Pai que está nos céus, diz Jesus. E aí tem uma lei de reciprocidade aqui. Olha só como esse negócio que vocês vivem usando e falando de fulano vai para o céu porque aceitou Jesus. O que é aceitar Jesus para você? Levantar a mão num culto? Levante a mão agora quem quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador e vem aqui à frente. Aí está lá o cara obedecendo um convite persuasivo de um camelô religioso. Aí vem, eles contam, hoje 97 aceitaram a Jesus. Foram lá sem saber nem o que era aquilo. No meio de 100 tem um ou dois ou três que entenderam alguma coisa, a maioria não sabe nada, vai embora. E na porta ainda pergunta, escuta, isso não significa que eu tenho que ser batizado não, né? Isso não significa que eu tenho que passar a dar o dízimo não, né? Eu só fui lá porque eu vi muita gente indo e eu fui também, né? Mas você considera que aceitar a Jesus é isso? Tem gente que vai logo perguntando, quando você dá um testemunho singelo de uma pessoa querida, que acolheu com tanta graça o amor de Deus, aí a pessoa ainda tem coragem de, depois de tudo, te perguntar. Escuta, no final de tudo, ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e você fez uma oração de entrega e de renúncia com ele? Olha, é porque eu sou convertido de verdade. Mas eu já tive na minha juventude muita vontade de pegar um cara desse e trucidar todinho, quebrar osso por osso e deixar desmaiado ou hospitalizado de tanta raiva que dava. Eu digo, não é possível. O cara faz a boa confissão em Cristo Jesus e abre o coração e ele está querendo que eu obrigue a levantar a mão para os céus, para estragar tudo, para transformar tudo num gesto patético e teatral? Quando Jesus diz que recebê-lo é algo muito mais profundo. Olha só o que Jesus diz. Quem receber a esta criancinha que está aqui comigo, quem receber de coração, está me recebendo, está me aceitando. Quem acolhe crianças, quem adota órfãos, quem ajuda pequeninos, quem protege os desfavorecidos, quem acolhe os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, quem envia suprimentos, quem provê teto e cobertura, quem ajuda sem saber a milhões de crianças que estão em acampamentos, passando fome, desidratadas e morrendo todo dia. Esses que acolhem essas crianças, Jesus diz, a mim me acolheram. Os que ajudam, e os que vão, e os que pegam, e os que abraçam, e os que vacinam,
e os que dão soro de revitalização, e os que cuidam das feridas, todos esses em todos os lugares, os que veem uma criança ser maltratada por pai e por mãe, tomam providências de proteção genuína e de acolhimento real. Jesus disse, não eu, Jesus disse, quem faz isso com uma criança está fazendo isso comigo, está me aceitando como Senhor e Salvador. Na sua igreja se faz isso? Outro dia eu vi um pastor dizendo, quer ajudar pobre? Tire primeiro o dízimo e as ofertas aqui da igreja, que são de Deus, Deus é o bolso dele. Que são de Deus, se você quiser gastar dinheiro com o pobre, tire de outro lugar, mas do dízimo e da oferta aqui, que é de Deus, e Deus é o bolso dele, não. Não se tira dinheiro de dízimos e ofertas para ajudar pobre. Pobre que se dane. Parece até um personagem do Chico Anísio, esses caras todos. Se tornaram figuras que no passado eram apenas caricatura do Chico Anísio ou do Jô Soares, mas se tornaram todos reais, concretos e verdadeiros. E aí você acha que levou alguém a Cristo porque fez um cara premido pelas circunstâncias, aflito, sem alternativa, envergonhado no meio de uma multidão, levantar a mão assim. Aí o outro, aceitou mais um nome escrito no livro da vida. Porcaria nenhuma, nem o teu e eventualmente nem o dele. Ele com muito mais chance de ser alguém cujo nome é escrito no livro da vida do que o seu, que é um mentiroso falastrão. Quem recebe uma criança, recebeu Jesus. Imagine aonde o nome de Jesus nunca foi ouvido na face da terra, o nome. J-E-S-U-S. No planeta inteiro não foi ouvido por mais da metade dos habitantes do planeta Terra. Agora, os que não ouviram, não aceitaram Jesus ainda? Pense na quantidade de chineses que estão cuidando de chineses, de indianos que estão cuidando de crianças indianas, de asiáticos de todos os tipos, países, línguas, culturas e nações que estão cuidando de crianças necessitadas e de pobres e de órfãos e de viúvas. Pense. Pense na quantidade enorme de gente agnóstica, ou sem fé, ou sem religião, ou ateus até, cuidando de gente que não tem como se cuidar. Jesus está dizendo, esses aqui me receberam. Esses aqui eu conheço. Esses aqui podem olhar para os céus e esperar de mim, porque eles têm parte comigo e eu tenho parte com eles. Mas com vocês, eles vão bater e ficar de fora. Aí ele prossegue nessa lei da reciprocidade, do quem receber em meu nome, a mim me recebe. E toda criança desvalida, todo órfão, toda viúva, todo ser desamparado, não precisa ser entregue a ninguém em nome de Jesus. Em nome de Jesus é só uma força de expressão, porque estar desvalido já está exclusivamente sob o interesse absoluto de Jesus. Todo ser humano, orfanado e desvalido, está sob o interesse absoluto de Jesus. De modo que quem cuida dele, de Jesus cuida, como Jesus disse. Vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, eu estive nu e me vestiste. E vocês sabem a sequência toda. Aquele que receber a um desses pequeninos, a mim me recebe. A mim me recebe. E quem receber a mim, neles. Quem receber a mim, neles. Quem receber a mim, neles, recebe
a mim e aquele que me enviou. Fecha-se um ciclo. Eu recebo Deus no homem. Eu recebo Deus no órfão. Eu recebo Deus na viúva. Eu recebo Deus no angustiado, no desamparado, no aflito, no suicida, no que não tem esperança para mais nada na existência, no que não tem caminho, no que não tem rumo, no desprezado, no invisibilizado, que eu consiga ver. Quem quer que os veja, quem quer que os receba, quem quer que os acolha. Naquela pauta de Jesus, eu fui preso e tu foste ver-me. Eu estava doente e tu foste visitar-me. Eu era estrangeiro e tu me abrigaste. Está tudo aqui nesse combo da criança. Quem me recebe, o pequeno, desvalido, o menor. A mim me recebe, quem me recebe a mim, recebe ao meu Pai. De modo que enquanto você está dentro dos templos dizendo só aqui moram os filhos da salvação, como Jesus diz na parábola do joio e do trigo, o campo onde o trigo nasce, tanto quanto onde o joio nasce, não é a igreja. O campo é o mundo, é o planeta, é a sociedade humana, é a civilização humana, aonde tem gente de Deus, mesmo que vocês não reconheçam. E quem são os de Deus? São os que estão acolhendo aqueles a quem Jesus diz que é para acolher. Esses recebem o meu Pai. Mesmo sem teologia nenhuma, sem doutrina nenhuma, sem catequese nenhuma, sem pregação nenhuma, o Evangelho de Jesus não é sobre o que doutrinário, sobre o que dogmático, sobre o que catequético. O Evangelho de Jesus é sobre o que de atitude, o que comportamental, o que de ação, o que de gesto, o que de objetivação real e concreta, do estender a mão, de carinho, de cuidado, de acolhimento. Esses entram, esses o meu Pai reconhece. Esse é grande. Esse é grande. E aí o mundo está cheio de gente que você nunca ouviu falar neles, estão em ilhas dos povos. Gente que não sabe cantar uma única música cristã, que nunca ouviu nada dessa cultura ocidental cristã, nem do cristianismo, mas que está fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Esses são grandes, anonimamente gigantescos, vistos por principados, potestades e poderes. São esses que vos precedem no reino dos céus, como Jesus disse, dentre os quais todos os publicanos, pecadores, meretrizes, prostitutas, marginais, invisibilizados, mas que têm mais coração, mais generosidade, mais carinho, mais apego, mais gesto, têm mais braços estendidos e mãos que se apropriam da dor do outro para cuidar dela, colocando no colo. Esses entrarão no reino enquanto vocês vão ficar de fora. E vocês estão aqui, seus diótrefes, discutindo quem é o maior? Que coisa mais patética. Ó Jesus, eu concluo esse ano de 2024 com essa palavra em Mateus, para recomeçá-la no próximo ano. Recomeçá-la. E eu te peço que, de algum modo, para o coração de alguém, de alguns ou de muitos, essa palavra tenha tirado o véu do retardamento da mente, da compreensão. E o Espírito Santo tenha convencido do verdadeiro entendimento do Evangelho de Jesus. É o que eu te imploro que aconteça hoje, como graça de Cristo nascendo no entendimento de milhares e de milhões. Em nome de Jesus. Amém. E amém.